Olá! Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a era que for. Eu sou a Necraf, o Necromante, e vim trazer mais um questionamento para vocês. Barulho bom. Quentinho. Então, minha gente, relação e relacionamento com o mundo espiritual. Qual dos dois você tem? Tem diferença entre relação e relacionamento? Tem. Tem uma grande diferença. Então, minha gente, é o seguinte. Quando você começa a adentrar o mundo espiritual, olha que coisa mais linda. E você tem uma curiosidade, ou você está iniciando agora, até mesmo para os mais antigos, a maioria não se dá conta de aprofundar o grau de relação que você tem com o mundo espiritual, e em particular com as suas entidades. Então, se você não se preocupa com isso, eu posso dizer o seguinte, que a grande maioria das coisas, os feitos aos quais você pedir para esta entidade ou para as entidades envolvidas, não irão dar certo. Por quê? Por que, Anecraf? Por que não vai dar certo? Bom, porque você acredita que aquela entidade está fazendo algo para você, mesmo você fazendo a paga da entidade, que no caso é fazer a troca de elementos, tá? Para que esses elementos se convertam em energia, não é? Então é o seguinte, a entidade em si é como se fosse as pessoas do seu dia a dia. Algumas pessoas você está ali para fazer uma relação com elas. Essa relação é diferente do relacionamento. Relacionamento você tem com filho, com filha, com mãe, com pai, com esposa, com marido. Isso é um nível mais profundo no qual você começa a conhecer os gostos, os pontos fortes, os pontos fracos dessa pessoa. E isso faz toda a diferença. No mundo espiritual também da mesma forma. Então, você começa a entender este mundo quando você está querendo aprofundar a sua relação para que se torne um relacionamento. E não é diferente que seja assim. Não é diferente. Não é diferente em qual sentido? Não é diferente porque é como se fosse na sua vida cotidiana. Algumas pessoas você tem como colegas, que são pessoas que não têm um nível de intimidade com você, e outras pessoas têm um nível de intimidade mais aprofundado, como os seus amigos, amantes, esposas, filhos, filhas, como eu já expliquei. Mas aí, Anecraf, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Como é que eu vou saber se eu tenho uma relação, um relacionamento com a minha entidade? Simples. Você sabe o que a sua entidade gosta? Ou foi o que te disseram? Ou foi o que você leu na internet? Você sabe o horário certo de contactar tal entidade? Ou é a toda hora, a todo momento, como muitos falam? Não, meu guia de luz, por ser de luz, está pronto para me atender a hora que eu quero, do jeito que eu quero. Você sabe o que ele recebe de oferenda, ou o que ele recebe para poder fazer aquilo que você está pedindo a ele? Você sabe se ele tem conceito de moralidade ou de amoralidade? Ou seja, se ele tem um preconceito em relação ao que você está pedindo, se ele vai realizar isso para você realmente? Você tem essa noção? Se em todas as perguntas, ou a grande maioria, você disse não, então você tem uma relação. Simples. E como é que eu faço para ter um relacionamento? Hein? Como eu faço para ter um relacionamento com a minha entidade, com o meu guia espiritual? Gente, eu passei 25 anos da minha vida para descobrir uma eficácia, um tipo de sistema pelo qual eu posso fazer isso. E cheguei à conclusão de que a incorporação, ela não te traz relacionamento com a sua entidade. Ela te traz uma proximidade, tá? Mas eu pergunto a vocês que incorporam, que têm incorporação consciente, porque aqueles que dizem que são inconscientes são raros, viu, gente? Se tiver, são raros. Não é a grande maioria. Então, se você fala que seu guia tem força porque você apaga, você precisa procurar um psicólogo, ou um psiquiatra, ou algo do tipo, porque isso não é a realidade de uma grande maioria, tá bom? A grande maioria, 95% a 99%, são conscientes. Está ali presente com a entidade incorporada, mas está ouvindo, está vendo. Então, isso não é uma realidade. Então, vamos ser realistas conosco, com nós mesmos, com as pessoas, e passar verdade através disso.
Então, se você é dessa pessoa que tem a incorporação consciente, se você é dessa pessoa que não contacta o seu guia, a não ser estando incorporado com você, você precisa desenvolver um sistema oracular no qual você consegue contactar essa entidade, essa manifestação no mundo espiritual. E como eu faço isso? Como é que eu chego a isso? Bom, existem diversas formas. No meu curso de necromagia, eu ensino como fazer esse tipo de coisa. Me deixe ser o seu coaching espiritual. Me deixem guiar você através das veredas do mundo espiritual. Do pouco que eu conheço, eu garanto para você que eu lhe dou garantia de que você vai conseguir fazer isso. E você vai deixar de acreditar que guia só tem luz, que guia está 24 horas com você, de que a hora que você quer ele vai responder a você, e blá blá blá, e blá blá blá, que eu já ouvi demais isso na minha vida, e não é bem assim, minha gente. Aí vocês vão começar a ter resultado naquilo que vocês pedem, vocês vão começar a entender que seu guia tem gosto, que seu guia tem predisposição de tempo, de horário, que é como você aqui na Terra, que você tem horário para trabalhar, você tem horário para dormir, você tem horário para almoçar, e nenhum desses horários que você tem, que está fazendo outras coisas, não é bom te incomodar. Da mesma forma o mundo espiritual. O mundo espiritual é a realidade, aqui é um reflexo de lá, né? Então, se você já tem essa noção, bom caminho andado você já está. Então, minha gente, eu uso oráculo para isso. E posso ensinar vocês a usar oráculo também. Quer saber como? Aguarde. Continue assistindo o vídeo. Então, gente, como eu estava explicando, como eu estou falando, como eu sou necromante, um dos principais métodos para você estreitar relacionamento no mundo espiritual e tornar isso como da relação para um relacionamento, são coisas em que você tem que fazer aqui na Terra. Como assim? Por exemplo, quanto mais você for próximo de honrar pai e mãe, lógico, não estou falando de um pai que bate em filho e você tem que honrar da mesma forma, e de uma mãe que também faz a mesma coisa, faz abuso psicológico, coisa do tipo, não. Estou falando de uma relação saudável. Quando você tem esse relacionamento, quando você tem essa noção de honrar pai e mãe. O que seria honrar pai e mãe? A sua ancestralidade. Então é você sempre perceber que pai e mãe são guerreiros na sua vida. Como assim guerreiros? Pai e mãe se juntaram para trazer você à vida, independente deles terem defeitos, deles terem acertos. E quando você percebe isso, você já começa a mudar a visão do mundo espiritual em relação a você. Este é um primeiro segredo, um primeiro fundamento que eu tenho em você. Ah, mas meu pai me batia quando era criança, meu pai deixou minha mãe, a minha mãe não foi uma mãe tão importante, a minha mãe não foi uma mãe tão bondosa na minha vida, mas os dois se uniram e trouxeram você à vida. Então, se os dois se uniram e trouxeram você à vida, então eles têm uma parcela de heroísmo por você estar aí hoje, independente do que eles tenham feito. Honrar pai e mãe é você não maldizer, não dizer que eles são horríveis, que eles são pessoas execráveis, que são pessoas piores do que o cocô do cachorro da rua, ou coisa e tal. É quando você honra o seu sangue que corre nas veias, e você pode ter certeza que os guias espirituais que estão com vocês honram esse mesmo sangue. Tem muito a ver, mas tem muito a ver com a sua ancestralidade, tá bom? Então, a partir do momento em que você tem um bom relacionamento com aqueles que são vivos ainda na sua família, você não precisa ser capacho de ninguém. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo para você ter um bom relacionamento com aqueles que ainda estão próximos de você e que são da sua família. Se não dá para ter esse relacionamento, então mantenha a distância, mas com respeito, tá? Não maldiga,
Não fale mal da sua família para alguém. É isso que eu estou tentando dizer para vocês. Esta é uma chave de importância que o mundo espiritual reconhece em você. Já começa por aí, tá bom? Se você é um pai que não dá assistência para o seu filho, se você é um pai ou uma mãe que está pouco se lixando para os seus próximos de sangue, começa a rever os seus conceitos, porque se você deixa essa parte da sua vida do lado de fora e daqui a pouco você veste branco e vai incorporar o seu guia, o preto, ou sei lá o que cor for, gente, vocês não vão ter nunca um relacionamento com seus guias, tá bom? Eu sinto lhe dizer. Mas vocês têm que começar a olhar mais para o rabo de vocês, ali para trás, e ter noção de que você tem que honrar o que corre na sua veia, o sangue que está na sua filha, o sangue que está no seu pai, que está no seu avô, na sua avó, que está nos seus primos. É o primeiro ponto para vocês terem um bom relacionamento com o mundo espiritual. O segundo ponto é, vocês têm evidência? Eu não tenho. Bom, você pode ter, né? Você tem audiência, clara e audiência? Não. Então você não escuta e não enxerga o mundo espiritual quando você está, vamos botar aí, acordado, né? Então, se eu não tenho isso, como é que eu faço para estreitar esse relacionamento? Aí é que está o ponto. Da mesma forma que o feiticeiro sabe, da mesma forma que o necromante sabe, eu sei, da mesma forma que o mago sabe, mas ele tem um sistema que ele consegue, vamos colocar assim dessa forma, enxergar essas energias através de treinamento, né? Tá nas leis herméticas, então tudo bem. Então, qual é essa forma? Essa forma é isso aqui, minha gente. O oráculo. O oráculo. Aqui, no caso, é um jogo de confirmação. Mas poderia ser um jogo de cartas. Poderia ser um jogo de Xing. Poderia ser um jogo de moedas. Bom, a forma oracular não importa. Eu sei através disso aqui. Do jogo de 4 búzios, que é o jogo de confirmação de quimbanda que eu tenho. E de outros sistemas oraculares ao qual eu jogo para as pessoas. Então, esse jogo aqui, ele vai trazer as respostas do mundo espiritual para você, daquele ao qual você está invocando para você. Mas peraí, eu não conheço o meu Exu, eu não sei quem ele é, como é que eu faço? Como é que eu vou fazer isso? Sem problemas. A partir do momento em que você quer encontrar o seu guia vai te encontrar. Porque você pensou, e o pensamento atrai a energia do universo e vai atrair aqueles que no mundo espiritual estão ali para poder te ajudar. Então, com certeza, a coisa vai desenrolar. Mas você já tem o princípio de honrar pai e mãe, honrar a sua ancestralidade em si, o seu sangue espiritual. Então tá, você já está no caminho certo. Aí, o que esse jogo vai fazer por você? Esse jogo ele vai simplesmente mostrar para você aquilo que é pensamento seu e aquilo que foi colocado pela sua entidade na sua cabeça. Como assim? Ah, mas eu incorporo, eu vou no centro espírita e eu consigo conversar com meu guia fala através de mim e vai falar com a pessoa ali na frente. Gente, ressalvas a respeito disso. Não que eu duvide que a incorporação exista, mas existe muito mais de você, pessoa, ainda mais porque a maioria das incorporações são conscientes, do que do guia em si falando. E isso é influenciável pelo seu dia a dia, influenciável pelo aquilo que você pensa, é influenciável pelas suas questões de moral que você tem no planeta. Então, esse não é um método seguro de assegurar que a entidade, por mais que esteja em você incorporada, né, está dizendo aquilo que é necessário para você. Mas como é que eu faço isso? Eu nem conheço meu guia, eu nem sei quem ele é. Como é que eu faço isso? Eu aconselho um método bem simples, chamado oráculo de quimbanda, ou oráculo dos 4 búzios. Tá, e como é que eu faço esse oráculo? Titia Necrafe, como é que eu faço esse oráculo? Bom, aí você tem que contratar, no caso, uma pessoa que esteja apta a te dar esse oráculo de quimbanda
que saiba o que está fazendo, bom, eu aconselho uma pessoa. Me contatem que eu serei o seu coaching espiritual em te dizer como você consegue sacralizar este oráculo para aquele guia que é o seu guia espiritual e que vai trazer as respostas do que você precisa saber. Aí você, através desse jogo, desse oráculo, você acaba com a grande maioria dessa historinha de que guia espiritual é maravilhoso, lindo, cheio de luz. Meu Exu é um anjo, é um guardião que fica ali postos. Gente, não é bem assim. Se vocês têm hora para comer, para dormir, para ir ao banheiro, não que o guia espiritual tenha que ir ao banheiro ou tenha que dormir, mas eu te garanto que no mundo espiritual a coisa tem muito mais trabalho para ser feita, porque você não é o único escolhido dele para trabalhar. Ele deve ter outros médiums para se trabalhar, ele deve ter outras pessoas a qual ajudar, e nem sempre ele vai estar disponível para você no horário que você quer, da forma que você quer, e nem sempre o gosto dele é aquele que você tem. Vocês pararam para pensar isso? Que ele tem o gosto próprio dele? Mas como que eu descubro isso? Através desse oráculo, através dos oráculos, através da consagração de um oráculo para o seu guia espiritual. E como eu faço isso? Eu sei fazer. Me contatem. Está aí na descrição do vídeo o meu WhatsApp. E com certeza eu vou conseguir ajudar vocês a terem maior contato com o mundo espiritual, romper este véu entre o material e o espiritual e trazer respostas seguras nesse jogo de Quimbanda, qual eu mostrei. E esse joguinho de 4 búziozinhos só, essa coisinha pequenininha aí, quando feito de forma correta, aliado à energia correta, sacralizado com as palavras corretas para o seu guia espiritual de forma correta. Gente, eu vou falar um negócio. Acabou essa historinha de que meu guia é aquela pessoa que faz tudo. Acabou essa historinha. Agora eu tenho respeito pelos meus guias. Agora eu sei exatamente o que os meus guias precisam. E do que eu preciso. Eu escuto muito através desse oráculo. Eu sou direcionado para as coisas que eu preciso saber através desse oráculo. Exu, eu posso ir ali para uma decisão importante? Eu posso fazer isso? Sim ou não? Exu, eu devo fazer isso? Exu, eu devo buscar a pessoa tal? Através desse oráculo, nunca me foi dado uma resposta em que, por mais que me desagradasse, me trouxesse a verdade do que eu precisava. Eu te garanto. Se libertem, minha gente. Busquem a sua liberdade espiritual. Busquem o conhecimento que vocês precisam para poder terem um contato com seus eguns, com o mundo dos mortos. Gente, eu garanto que dá certo. Tá bom? Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Axé!